Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Quem disse esse versículo aqui foi o salmista Davi, no seu salmo de número 38, no versículo de número 9, onde ele expõe ali para o Senhor algo da sua verdade, algo que representa uma vida de intimidade entre ele e Deus. E numa vida de intimidade com Deus, uma coisa que precisa acontecer é sinceridade. Muitos de nós buscamos ter intimidade com Deus, mas não somos sinceros com o que pensamos, com o que desejamos. E neste versículo 9 do Salmo 38, Davi expõe ao Senhor e diz que na sua presença, ou seja, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, todos os desejos que há no coração dele não é oculto aos olhos do Senhor. E observa bem que estamos falando de desejos, estamos falando de ansiedade, aquilo que nos torna ou que nos faz querer resolver com mais rapidez ou com uma maior rapidez, de querer obter, de querer ser, fazer, enfim. A ansiedade é um resultado de um desejo incontrolável que temos na nossa alma. Quando temos um desejo desenfreado, onde a gente não consegue nos organizarmos como pessoa, quando isso nos tira o sono, quando isso nos traz perturbação, esse desejo ele vem envenenado e com certeza carregado de muita ansiedade para que logo a gente venha executar aquilo que estamos desejando. O salmista Davi aponta para Deus e diz: olha, tudo isso que eu sinto, todos esses desejos que eu tenho, que me gera ansiedade, estão diante do Senhor. Por que eu estou trazendo neste vídeo esta palavra? Para dizer a você que ter desejos, desejar coisas, pessoas, não é pecado. O pecado é quando você permite que esse desejo controle a sua vida. Porque aí certamente esse desejo fará de você uma pessoa ansiosa. E uma pessoa que é ansiosa, ela não espera o mover de Deus para ela ir para um lado, para o outro, ficar calada, enfim. Ela age pelo impulso, pelo simples desejo, pela simples vontade de querer realizar aquilo que a alma tanto anseia, que no Novo Testamento nós aprendemos que o nome é concupiscência da alma, dos olhos. Aquilo que os nossos olhos fitam, ele começa a desejar, a alma deseja e a carne já quer logo executar. Isso gera ansiedade. E Jesus vem dizendo nas suas passagens que para que a gente não viesse ter nenhum tipo de ansiedade, para que a gente não ficasse preocupado com o dia de amanhã, para que a gente não se preocupasse com o que há de comer, de vestir, enfim, confiar plenamente nele. Eu falando essa mensagem, é Deus falando comigo, porque tive uma semana onde estou tendo a oportunidade de viver, de pôr em prática uma palavra e mensagens pregadas por mim em vídeos aqui no canal, em pregações nas igrejas no qual a gente é, graças a Deus, vira e mexe convidado para estar. E muitas dessas mensagens, quando a gente prega, a gente fala daquilo ou que vivemos,
ou que estamos vivendo, passando, e aquilo que ainda vamos passar. E eu, nessa semana, por exemplo, estou passando por algo que quando eu fiz a pregação, quando eu liberei essa palavra, ministrei essa palavra, eu ainda não estava passando, mas estou tendo que praticá-la, porque chegou a minha vez de exercer aquilo que, através da ministração, eu ensinei a vocês. Então eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso fazer com que os meus desejos, todos eles, que são conhecidos do Senhor, não venham sobre a minha vida para me causar dano, nem fazer com que eu venha perder o direcionamento da vida. Porque uma coisa que machuca muito a gente é quando o desejo ele é desenfreado e que por conta desse desejo desenfreado tomamos decisões errantes, tomamos decisões errôneas, levamos nossa vida a caminhos desconhecidos, a águas profundas, turvas, que muitas das vezes é sem volta. A ansiedade nos leva a viver experiências que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não tem volta. A ansiedade, por conta de um desejo desenfreado que era a nossa alma, nos leva a tomar decisões que sangram pessoas, que nos sangram, que nós ferimos e somos feridos. Porque a ansiedade, ela vem com um único intuito, de tirar de nós a capacidade de acreditar que Deus vai fazer alguma coisa e aí nós fazemos por nós mesmos. Nós colocamos as mãos naquilo que Deus pediu para que a gente não pusesse as mãos, pelo menos naquele momento. Mas o desejo, ele foi muito maior do que qualquer outra coisa. O desejo, ele perdeu o freio e se tornou desenfreado. O desejo cegou os meus olhos. O desejo cegou o meu entendimento. O desejo cegou a minha caminhada e, por conta desse desejo, eu me torno alguém ansioso e estou caminhando por caminhos tortuosos, com pedras, com cacos de vidro, com materiais pontiagudos, onde os meus pés são feridos, mas por conta do desejo, eu não paro para analisar essa dificuldade. Eu não paro para observar que isso é ruim. Eu não paro para analisar que isso magoa, porque o meu desejo é tudo aquilo que eu quero realizar. Mas um detalhe dessa passagem de Salmo 38, versículo 9, é que a primeira frase aqui do versículo, Davi diz que na tua presença, Senhor. Para ele poder dizer todas essas coisas, ele declara que para que os seus desejos, ainda que desenfreados, e a sua ansiedade são conhecidas do Senhor, é porque ele está na presença do Senhor. E com uma intimidade que ele tinha com Deus, ele apresenta a sua dificuldade diante de Deus. E na sua intimidade com Deus, há esse tipo de sinceridade entre você e Deus? Como a gente vem falando no estudo, nas nossas revistas da Escola Dominical, que está falando sobre tentação, sobre perdoar, sobre se conter, sobre reconhecer o pecado, sobre voltar de um caminho tortuoso e continuar a caminhada. Esse versículo ele vem para mostrar que Davi tinha a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, porque ele fala, na tua presença, Senhor. E na presença de Deus, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, nós
podemos sim ser sinceros com Ele e abrir o coração. Talvez está faltando sinceridade e por conta dessa falta de sinceridade, o seu entendimento não é aberto e pelo fato do entendimento não ser aberto, as coisas não virem às claras ao seu pensamento, a gente sofre porque a gente não consegue mensurar, não consegue entender o tamanho do cuidado, o tamanho da proteção, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para nós. A gente simplesmente coloca o desejo como principal. Eu preciso daquele dinheiro, eu preciso daquele marido, eu preciso daquela esposa, eu preciso daquele filho, eu preciso daquela pessoa, eu preciso daquele patrão. Não, eu preciso estar naquela posição na igreja, eu preciso daquele cargo no emprego, eu preciso daquela gerência. E a gente às vezes não é sincero diante de Deus. Quanto você acha que custa uma sinceridade diante de Deus? Não custa nada. Porque Ele já conhece e sonda os nossos corações. Só Ele conhece e sonda os nossos corações. Só Ele sabe o meu pensar e o teu pensar. A mais ninguém. Tem coisas profundas em mim que nem eu dou conta do que está acontecendo, mas Ele sim sabe de tudo o que está acontecendo. Então, se você vem tendo situações na sua vida onde está faltando sinceridade para com Deus, aproveita, porque esse é o momento. Se você está diante de uma situação onde você precisa de verdade ter o um encontro com Jesus de fato, para que a sua história mude de verdade, faça isso. Se você acredita que essa mensagem desse vídeo possa abençoar alguma pessoa, mande o vídeo para ela, compartilhe o link. Mas eu digo de cadeira, tá? Nada vai mudar. Nada vai mudar. Se não houver intimidade com Deus e sinceridade nessa intimidade. Nada vai mudar para mim nem para você enquanto a gente não colocar diante de Deus verdadeiramente os nossos desejos. Que para nós talvez seja lindo, maravilhoso, seja algo que vai ser maravilhoso se acontecer, mas ao olhar do Senhor é morte, é ansiedade, que gera incredulidade, que é a falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente passa a ser carne, ou seja, dependente da alma, dos sentimentos, a gente volta aos desejos desenfreados, que por conta deles praticamos o pecado, que nos afasta da comunhão com Deus. E uma vez longe da comunhão com Deus, somos cada vez mais presa fácil para os desejos desenfreados continuarem em nossa vida e a gente continuar a sofrer. Mas existe solução. Creia no Senhor Jesus e Ele satisfará todos os desejos. Todos os desejos, se você entregar o teu caminho a Ele. Ele vai satisfazer tudo aquilo que há na tua alma quando você entrega, quando você deposita, quando você confia plenamente, acreditando que tudo aquilo que precisa acontecer a seu favor vai ser por conta dele, enviado por ele. Não é mérito nosso, não é a mão nossa que vai buscar o resultado. A gente trabalha, a gente busca, mas o resultado vem de Deus. A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Eu sou o pastor Fábio Santos, aqui no canal Ministério Fábio Santos. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, deixe o like, é importante, assine o sininho de notificações para ser avisado pelo YouTube todas as vezes que a gente subir um vídeo aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Fique atento na playlist, tem muita coisa boa em nosso canal. Que Deus te abençoe e até o próximo.